recordando Jesus. Se te sentes aflito, não aumentes tua aflição, exibindo atitudes desequilibradas. Recorre ao Evangelho. Aí encontrarás farto manancial que te recordarão as palavras do Mestre. Abençoados os aflitos, porque serão consolados. Se te encontras enraivecido, não des guarida à mágoa, pois ela será o fermento que fará crescer a massa do rancor, adicionando novos tormentos à tua vida. Lembra-te do Mestre dizer-nos: abençoados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, e serão chamados filhos de Deus. Se te encontras enfermo, cansado da longa jornada, não te enfermes ainda mais, adotando o fel da reclamação e da queixa como remédio. Antes, recorda o Mestre a consolar-nos. Eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Acerca-te dele, e tuas dores serão minoradas. Se a amargura, qual serpente insidiosa, instalou-se em teu coração, expulsa, para que não te envenene a vida com sua pérfidia. Recorre ao bálsamo duradouro do amor, recordando o Mestre, perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta-te se também o amas. E, esquecendo a amargura, ama. Se te sentes dividido entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, lembra-te de que o cristão não deve ser motivo de escândalo e que as tuas atitudes depende a harmonia de muitos. Se sentes, enfim, só e abandonado, perdidas as últimas ilusões que acalentavam-vos, recorda que ao teu lado há sempre alguém que sofre mais do que tu. Abre-te a dor do teu próximo, tenta mitigá-la. Entrega-te ao ofício do socorro, e em consequências esquecerás os teus penares. Desprende-te do egoísmo de conjugar os verbos na primeira pessoa, adota o nós, irmanando-te a humanidade sofredora. Individualiza no irmão que chora a tua dor, e ao enxugares as suas lágrimas, terás tuas enxutas pela ação do amor. Conforta os que sofrem, esquecendo tuas próprias queixas, e terás por acréscimo os teus pedidos atendidos. Prossegue semeando o bem, a caridade, o perdão, e perceberás que a estrada que antes palmilhava e te parecia árdua, por efeito do amor, por efeito das tuas ações, torna-se abençoado vale de verdejantes campinas e doces quedas de água, abastecendo-te a alma das inefáveis benesses do Cristo. Amélia, que assim seja e que a luz se faça. Amados filhos em Deus, que a paz de Jesus se faça entre vós. Desejamos que Jesus acalente as vossas esperanças, abençoe vossos sonhos e, sobretudo, fortifique as vossas resoluções para o bem. Quando vos sentires fracos e confusos, desorientados e abalados, recorrei ao manancial eterno da prece, que saindo dos vossos corações, alcançará em vibrações maiores o coração de Jesus. Buscai sempre na oração, na prece sincera e ardente, o conselho e a inspiração que o alto vos enviará. Nenhum problema, nenhuma dúvida, nenhuma dor é insolúvel. Para tudo Deus envia a palavra do Consolador. Buscai em todas as ocasiões da vossa vida refúgio na prece, pois ela vos iluminará, mostrando o caminho que seguir. Quando tudo vos parecer deserto, vazio e desolado, volvei os vossos pensamentos para o alto, fazendo uma ponte de oração, e certamente, através desta ponte maravilhosa e real, o Senhor vos enviará a ajuda e a orientação necessária. Nada vos saciará tanto a sede como a oração,
Nada vos aquietará tanto os pensamentos dispersos, quanto as palavras que, saindo do coração, cobrirão de paz o vosso lar, o vosso trabalho e tudo o que vos cerca. Bendito seja o nome de Jesus. Abençoado seja Deus, nosso Pai, que nos conforta em todas as horas de nossas vidas. Obrigado a todos os que se unem nessa hora de conexão com o alto, fortalecendo as vibrações que são dirigidas aos encarnados e desencarnados. Todos precisamos dessas boas vibrações. Com a permissão da espiritualidade superior e do mentor da nossa Sociedade Espírita Paz e Luz, o irmão Parado, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Pelos médiuns. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço. E com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para o seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros de uma faculdade dada com um objetivo tão sério e que coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes.
O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e se abster de tudo o que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm então o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede, por meio da prece, a força que lhe falta. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar a respeito do capítulo 28. Esse texto é para os médiuns. Então, o nosso texto traduz todos os ensinamentos que a espiritualidade tem trazido para nós ao longo do tempo a respeito da responsabilidade do homem de ser médium e de ter o compromisso com essa mediunidade. Procurar agir o mais corretamente possível, de uma maneira moral. E para que isso aconteça, nós temos que buscar cada vez mais entender essa mediunidade, o que consiste, o grau de responsabilidade que nós temos em relação a isso, e devemos nos instruir. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor nós poderemos agir em relação a isso. Melhor nós vamos ter condições, de ajudar outras pessoas e, consequentemente, a nós mesmos. Porque vamos agir, constantemente da maneira correta, afastando as possibilidades de recairmos, em erros que já aconteceu muitas vezes no nosso passado e que hoje nós temos essa grande responsabilidade de buscar essa nossa melhora através do trabalho, através do auxílio, através da prática da caridade, da prática do bem, e do bom exemplo que temos a responsabilidade de gerar, aquelas criaturas que ficam em torno de nós, Porque a espiritualidade maior está aí, querendo o nosso bem, querendo nos instruir, querendo nos ensinar,
querer nos alavancar, né, nessa caminhada que nós mesmos escolhemos, essa encarnação, para acelerarmos, né, o nosso processo de crescimento, de evolução e de melhora como espírito. Mas isso só vai acontecer através da nossa transformação, da nossa reforma íntima, né, do nosso melhoramento, do nosso entendimento, do nosso grau de responsabilidade em relação a isso, né, que é bastante importante. Devemos cuidar do corpo, sim, mas principalmente devemos cuidar do nosso espírito, porque ele vai prevalecer em relação ao corpo. O tempo de encarnação em relação à eternidade é muito rápido, né? É um milésimo de segundo, talvez até muito menos, né? Em relação à vida do espírito. Mas não importa, o importante é que hoje estamos aqui buscando essa conscientização, né? Sendo instruído através do espiritismo, através, né, da espiritualidade maior, que nos traz esse embasamento todo, e vai depender de cada um de nós, né? Uns vão acelerar esse processo, uns vão, né, ir retardando. Amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo, né? E a vida vai passando e as oportunidades vão sendo desperdiçadas. Porque quando o sofrimento, né, existe pelo mundo afora, e que nós temos a possibilidade, através da oração, através, né, de uma conversa, através do desejo que as coisas possam se melhorar, né? Porque quando tu conversa muitas vezes com uma pessoa e que tu é intuído, né, tu vai dizendo as coisas que aquela pessoa precisa ouvir, né? Aquele chamamento para que ela reflita, para que ela analise, né? Para que ela seja uma pessoa resignada, né? Apesar do sofrimento, das dores, porque hoje nós sabemos tudo que nós semeamos no passado, um dia ou outro, teremos que colher. Então, esses momentos de sofrimentos e dores são os nossos resgates, né? E tudo isso é para o nosso progresso, tudo isso é para a nossa melhora, para quando sairmos daqui, sairmos menos devedores, né? Mais kits com aquilo que programamos que deveríamos fazer para nos melhorar como ser humano, né? Como espírito. Então, nós temos que tomar essa consciência, né? E termos a certeza que nós somos responsáveis pelas aquelas pessoas às quais nós cativamos. Ou seja, nós temos muita coisa para fazer. Que não percamos mais tempo, então, né? E busquemos cada vez mais o aprendizado, nos instruir, aprender e transmitir esse conhecimento a outras pessoas. O que está faltando é isso, sabe? É arregaçar as mangas e trabalhar para o progresso da humanidade. Então, que não percamos mais tempos, né? E vamos em frente. Se Deus nos deu esse dom, se Deus nos deu esse instrumento maravilhoso, né? E de graça, né? Ele não nos cobra nada, a não ser a nossa melhora. E que nós possamos, através desse instrumento, então, evoluir, progredir e trazer junto conosco, né, esses irmãos que precisam seguir em frente também, se melhorando. Tá bem? Uma boa noite a todos e que assim seja. Realmente, sintomas físicos ou mesmo perturbações emocionais ou psicológicas podem ser confundidos com mediunidade. O destaque é nosso e proposital. Não percebemos que muito mais que focar nossa atenção em supostas influências de espíritos, embora elas sejam reais e contínuas, precisamos, isto sim, prestar mais atenção em nossas reações e procurar no Espiritismo o que ele realmente tem a oferecer. O consolo, a diretriz, o conforto, a orientação, a luz para nossos caminhos, a lucidez de seus fundamentos, caminhos claros de entusiasmo e superação das dificuldades que normalmente enfrentamos, até pela nossa condição humana. Recursos que encontramos principalmente nos estudos, palestras,
Pela assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Não somente lhe transmite seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, fazê-la dizer o que não quer, em uma palavra, servir-se de seus órgãos como se fossem os seus. Pode, enfim, neutralizar a ação de seu próprio espírito e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Os bons espíritos se servem dessa influência para o bem, e os maus espíritos para o mal. Os espíritos podem se manifestar de uma infinidade de maneiras diferentes, e não o podem senão com a condição de encontrarem uma pessoa apta a receber e a transmitir tal ou tal gênero de impressão, segundo a sua aptidão. Ora, como não há nenhuma delas possuindo todas as aptidões no mesmo grau, disso resulta que umas obtêm efeitos impossíveis para as outras. Dessa diversidade na aptidão produz diferentes variedades de médiuns. Boa noite. Pergunta 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Resposta: a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e a um ardente desejo de fazer o bem. Por que então os bons espíritos ajudam? Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Podemos crer que existam as pessoas magnéticas, aquelas que tocam as pessoas enfermas e por vezes as curam, mas é bom analisar a vida dessas pessoas, não para divulgar o que foi contrário à caridade, porém para observar quais são, pela vida que levam, as companhias espirituais. Toda operação curativa envolve a presença de espíritos desencarnados, capazes de compreender essa ciência divina que parte do amor de Deus para com as criaturas humanas e espirituais. Se há enfermidades na Terra, elas igualmente existem no plano espiritual. A desencarnação não é passe de mágica. Se o espírito deixa suas vestes carnais e não modificou seus sentimentos, continua levando o que possui no seu coração. A meta de Jesus, e pela qual desceu à terra, foi para curar as deficiências das almas, educando-as de modo que Deus lhe ensinou no curso de bilhões de anos. Não devemos ser endurecidos no aprendizado. Aproveitemos o tempo na educação e na instrução espiritual que estão se espalhando por todo o mundo. Se alguns têm o dom de curar, que aproveitem esta faculdade, curando os enfermos, mas que não deixe de instruí-los. Juntamente trabalhem com a palavra,
O Mestre nos deixou como herança divina o Evangelho, para nos mostrar as diretrizes que deveremos tomar, mesmo vivendo na carne, porque os primeiros passos para cima são dados na terra, que nos serve de berço, onde acordamos para a luz. O irmão encarnado que tem o dom de curar e que já conhece a força da verdade, sendo como o amor e a caridade, cresce na direção do Cristo, despertando-o em seu coração, que deve pulsar no ritmo do universo. Os médiuns curadores, cheios de ilusões, que sofisticam seus gestos para impressionar os enfermos, que fogem à naturalidade e que recebem recompensa em troca das curas que fazem, são os falsos profetas, mencionado no Evangelho. Não deveis dar crédito a essas pessoas que falam muito do Cristo, mas não seguem seus passos. Falam às vezes do amor, porém não amam. Dizem coisas bonitas sobre a caridade, mas não são benevolentes. O toque de cura desse tipo é negativo. Pode até aliviar os enfermos, mas pela fé deles mesmos. Porém, causando distúrbio maiores nas suas intimidades espirituais. Esses irmãos devem ser instruídos na doutrina que não vende seus dons e que não especula suas forças. Esses médios são dotados de força magnética por provas e devem dar graças a Deus. Para o seu sustento, o Senhor os dotou de certa inteligência, pernas e braços para trabalhar, para que vivam do suor do seu rosto. Quem traz o poder de curar e por vaidade quer ser o primeiro nos lugares por onde passa curando, é bom que saiba que não é ele quem cura, é Deus. É Jesus quem responde o que esse tipo de curador vai ser. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Marcos capítulo 10, versículo 4. Não deves entrar nas tentações de certas influências malfeitoras. Importa igualmente desconfiar das narrativas interesseiras dos instrumentos de espíritos levianos, sem as devidas responsabilidades para com o trabalho grandioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo conversador em demasia deixa escapar em suas narrações algo de inverdade, por não ter tempo de analisar o que fala. A seleção aí fica para quem ouve. De qualquer maneira, quem escuta tem o dever de selecionar o que vem de fora. É para tanto que é dotado de raciocínio. Escrevemos muito sobre o valor da palavra, porque o Cristo de Deus curava falando com as criaturas doentes. Uma conversa bem posta nos lábios de quem se dedica ao bem faz maravilhas, porque o Verbo vem de Deus e ele, envolvido no amor e na caridade, cura, desperta e eleva as almas para uma vida melhor.
Eu choro de noite, eu sofro de dia, sem trabalho nem pão, em minhas mentes tanta confusão. Sem teto e nem chão, me falta solução. Se alguém adoece, o desespero em minhas mãos. Se os médicos não curam, só Deus para minhas dores aliviar. E o consolo de que em outras vidas, no céu ou na terra, um dia voltaremos a nos encontrar. E uma nova vida, melhor para recomeçar. Se o desespero te encontra, levanta a cabeça e prossegue, pois desta vida não se deve fugir. A fuga é terrível, pois te leva para tormentos mil. Mais vale viver agora do que viver sofrendo eternamente em lugar nenhum. Pois para onde vais é terrível e o sofrimento não tem fim. Viva hoje e agora, se agarra em Deus e chora, que um dia tudo passa e Deus te protege e te ama. É hoje, aqui e agora. Vale a pena viver. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Mediunidade e medo. Medo, uma das emoções básicas do ser humano. Natural porque faz parte do instinto de conservação do ser. Geralmente é relacionado ao desconhecido, medo da morte, do futuro, do escuro e ao perigo. Medo de assalto, de cobra, de violência. É de costume que tenhamos medo das coisas que ignoramos, nos fala Raul Teixeira. Mediunidade. Vamos ao significado da palavra médium em latim. Aquele que está no meio. É a palavra usada no Espiritismo para designar pessoas que seriam um elo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Kardec fala que toda pessoa que sente a influência dos espíritos num grau qualquer é, por isso mesmo, um médium. E se pensarmos bem sobre isso, quantos têm intuições, sonhos, visões, pressentimentos? E não fosse assim, não haveria a obsessão, que é a influência de um ou mais espíritos atuando sutilmente sobre os encarnados em seu comportamento, embora seja de uma forma rudimentar. Contudo, nos fala Kardec, na prática, a qualificação só se aplica àqueles aos quais a faculdade mediúnica é claramente caracterizada e se traduz por efeitos patentes, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Muito bem. O medo vem principalmente do fato de ignorar o que é verdadeiro. As fábulas nos filmes de terror, na literatura fantasiosa, nas lendas fantásticas onde as almas dos desencarnados são vistas como assombrações, mortos-vivos, mortos saindo aos pedaços dos túmulos, enfim, por misticismo ou falsas ideias. E esse medo pode ser superado pelo estudo aprofundado das obras da codificação, em especial o Livro dos Espíritos e principalmente o Livro dos Médiuns. Por que ter medo de espíritos? Eles continuam a ser, no mundo espiritual, como eram quando encarnados. Na Terra, temos seres humanos bons ou medianos, mas existem também aqueles que são perversos. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Na Terra, procuramos nos afastar e nos proteger daqueles que podem nos prejudicar, ferir ou fazer mal, protegendo nossas casas, colocando alarmes, cuidando em não andar por ruas escuras e perigosas. Como podemos nos proteger da influência dos espíritos que desejam nos fazer mal? Devemos nos armar, entre aspas, de boas energias, prestando muita atenção ao que se passa na nossa mente
realizando coisas que nos elevem espiritualmente. O hábito da prece como rotina, o exercício da caridade no auxílio ao próximo. O contrário dessas vibrações boas atraem espíritos que ainda sintonizam numa faixa vibratória ruim. Paulo de Tarso, quando escreveu aos Hebreus: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tentava nos alertar ao cuidado que devemos ter com o nosso mundo mental em relação às companhias que atraímos. Então, o medo de alguém que é semelhante a nós só porque não tem mais o corpo físico perde o sentido. Todo espírito merece respeito e consideração. E se há uma alma ainda atormentada e infeliz, pode receber o nosso auxílio através da prece e das boas vibrações, sem temor, com equilíbrio e serenidade. Se as pessoas têm uma mediunidade ostensiva, podem se tornar um excelente instrumento da caridade cristã no auxílio aos irmãos desencarnados em perturbação. E para isso é necessário educar a mediunidade, exercitando-a num ambiente propício à sua prática, em uma casa espírita séria e comprometida com os ensinos kardecianos, procurando desenvolver-se mental, moral e espiritualmente. Embora em tempos de pandemia isso tenha se tornado inviável, logo tudo isso vai passar. A mediunidade é prova incontestável da vida após a morte. É um dos talentos que Deus oferece ao indivíduo, para que ele possa, no exercício adequado e no bom uso desse dom, praticar a caridade e o amor ao próximo, proporcionando a evolução e os resgates de débitos do passado. Faz parte do planejamento reencarnatório de cada um, sendo uma escolha feita antes do nascimento. O Espiritismo, em seus princípios básicos, esclarece, liberta, conduz e ilumina a todos que procuram conhecê-lo. Entender que a mediunidade não tem nada de sobrenatural, que faz parte das leis naturais da vida, traz tranquilidade e conduz o ser para o caminho do amor. Mediunidade com Kardec é mediunidade com Jesus, uma das mais belas formas de redenção espiritual, evolução moral e trabalho no bem. Nossa fala aqui foi baseada num texto de Luiz Roberto Escoll, de Raul Teixeira e Kardec. Mediunidade. Amados filhos em Deus, possa a divina paz do Senhor Jesus estar convosco nesta noite e sempre. Jamais coloquem a sua fé neste ou naquele espírito. Coloquem-na sempre em Deus, nosso Pai, e em Jesus, nosso irmão maior. Nós, espíritos, prescindimos de adoração e votos de carinho, mas acatamos e respeitamos a todos aqueles com os quais somos convidados a trabalhar. Mediunidade é humildade, renúncia, dor. Mediunidade é silêncio, conformação, caridade. Mediunidade é oportunidade relevante de ajudar a todos que nos procuram, que nos buscam sofrendo dores muito atrozes, pois são as dores da alma. Mediunidade é renunciar para servir. Mediunidade é serviço prestado a Jesus, é ser companheiro do Mestre, apóstolo de uma boa obra. É trabalhar sem desfalecer, sem nunca fraquejar. Mediunidade é
olvidar a si próprio para lembrar dos que sofrem. Mediunidade é, acima de tudo, amor. Amor para com o nosso próximo, para com os encarnados e desencarnados que nos buscam, para uma palavra amiga, para um voto de esperança e para um consolo. Mediunidade, irmãos meus, é tudo isso, e nós, que fomos médiuns outrora, desejamos a todos que exercem essa faculdade que procedem de acordo com o Cristo, quando assim fizerem, os espíritos equivocados, degradados e desviados, ao se acercarem de vocês e encontrarem a luz brilhante da palavra do Cristo, consumir-se-ão nesta chama eterna, renovando-se. Benditas sejam as mediunidades santas que brilham em silêncio, esquecidas de si próprias. Abençoados os médiuns que de moral elevada prosseguem olvidando as ofensas, olvidando as injúrias, olvidando as palavras grosseiras. Obrigada, Senhor, porque recebemos todos nós a mediunidade como bênção, como luz que se derrama sobre nós outros, para os agradecer sempre. Mediunidade, tarefa nobre, que obtemos do além, para o alívio dos que sofrem, sejam ricos, sejam pobres. O sofrimento que enxuga a lágrima dos caídos também minimiza nossa dor nos instantes tão sofridos. Quantas lágrimas a enxugar, quantas feridas a cicatrizar, quantas palavras a confortar. Se nascemos com essa tarefa, se fizermos bom uso dela, estaremos plantando aqui na Terra novas luzes para uma nova era. Nina Lisboa. Amigos, chegada a hora da fluidificação das nossas águas. Nesses tempos de tantos desalentos, desafios, doenças do corpo e da alma, necessitamos de um medicamento que venha nos suprir essas deficiências. A água é dos corpos mais receptivos e simples da Terra. É o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Divino amigo Jesus, nos auxilia com tuas mãos, em socorro a todos nós, juntamente com as tuas legiões consoladoras, teus espíritos abnegados e da mais alta confiança, de onde se encontrem, que espalhem suas luzes com os medicamentos de que necessitamos sobre as nossas águas. Estamos juntos nessa hora, de mãos estendidas sobre os copos, garrafinhas, jarras, confiantes, Mestre querido, de que essas luzes, esses fluidos se derramam com a finalidade de que a nossa fé se eleve, a tua bondade se expanda e o teu amor vença sempre, suprindo as necessidades particulares de
cada um que beber dessa água. Que essa água medicamentosa nos traga a saúde e o equilíbrio para os nossos corpos, nossas almas, conforme a tua vontade, Senhor, e o mérito de cada um de nós. Desse modo, Mestre querido, nosso guia, te agradecemos. Que assim seja. Na noite de 11 de setembro de 1948, Chico Xavier e um amigo, Isaltino Silveira, admiravam Pedro Leopoldo do alto de um morro, na beira de um riacho. Sentado numa pedra, sob a luz de um poste, Chico lançava sobre o papel um poema assinado por Cruz e Souza. Isaltino substituía as páginas preenchidas por outras em branco. Os dois estavam às voltas com o poeta do além, quando escutaram um barulho no mato. Eram passos. O amigo de Chico olhou para trás e levou um susto. Um homem enorme, com olhos injetados, avançava na direção deles, com um pedaço de pau na mão. Isaltino levantou-se rápido e se preparou para enfrentar o agressor. Chico, já escaldado, continuou sentado. Sugeriu a arma mais contundente, uma boa reza para emitir vibrações positivas. A poucos metros, o agressor parou e olhou fixo nos olhos do Chico. Essa luz nas suas pernas, essa luz nas suas pernas. Chico aconselhou: vá para casa e fique na paz de Deus, meu filho. Isaltino, já refeito do susto, viu o homem dar meia volta e ficou perplexo diante de um fato insólito. O mato, em um raio de 5 metros ao redor do agressor, ficou todo amassado enquanto ele caminhava. Chico Xavier tentou explicar a história toda. O homem era médium poderoso, embora descuidado, e tinha sido arrancado da cama por espíritos obsessores, interessados em assassinar os dois e jogar seus corpos no rio. O plano daria certo se os benfeitores espirituais não tivessem envolvida dupla com o cinturão de luz. Isaltino ainda estava perplexo, porque o agressor se referiu à luz nas pernas de Chico. A resposta veio rápida, como se fosse óbvia.
ele percebeu o foco que os espíritos projetavam sobre o papel durante a psicografia. Porque o capim em torno dele se amassava. As tais entidades eram tão ruins que se utilizaram dos fluidos do médium e conseguiram peso específico para provocar o fenômeno físico. Eram aproximadamente 200 espíritos. Exaltino soou frio. Pai, a todo instante recebo o teu auxílio e não percebo. Tem 2 braços, 2 mãos que posso usar e ser útil e não percebo. Tem 2 pernas e 2 pés que me podem levar por bons caminhos e não reconheço. 2 olhos que me permitem ver tantas maravilhas que criaste para me ver feliz e não noto. 2 ouvidos para escutar tantos sons nesse planeta maravilhoso e não me dou conta. Minha inteligência para criar e ser o coautor de tantas tecnologias para facilitar a vida na Terra e quero mais sem mostrar gratidão nem reconhecimento. Sou pequenino grão de areia ante a multidão e me amas como se eu fosse um gigante, o maior entre os maiores, porque sou teu filho e és o Pai. Obrigada, meu Deus, pois despertei. Gratidão. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, a equipe do Dr. Prado, encerramos os trabalhos desta noite e que assim seja. Paz e luz.